Vamos falar agora sobre a saúde mental das nossas crianças com uma pediatra muito querida, especial, a doutora Andressa. Bem-vinda novamente. Obrigada. Quando a gente pensa na saúde mental das crianças, o que a gente precisa alertar para os pais? Então, nós tivemos uma surpresa desagradável, né, no último Congresso de Pediatria, em outubro, aqui em Florianópolis, que nós tivemos dados mais recentes, né, sobre a saúde mental das nossas crianças e nós vimos que teve uma piora substancial, né? Então, avaliaram crianças a partir de 5 anos de idade, até ali os 19, né, a faixa etária avaliada, e nós tivemos um índice de lesões autoprovocadas que chegou a duplicar em determinadas faixas etárias. E aí você lembra de lesão autoprovocada até o suicídio, né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado para poder prevenir esse tipo de coisa nas nossas crianças. Uma das primeiras coisas que a gente sempre fala, inclusive em consultório médico, é que a gente precisa desenvolver a resiliência das nossas crianças. E resiliência é uma coisa aprendida, você não nasce com. Então, os pais precisam fazer com que essa criança desenvolva essa resiliência. O que é a resiliência, né? Que vem a grande coisa, né? É a capacidade de você se adaptar a diferentes situações que acontecerem na sua vida, principalmente as desagradáveis, né? Você tem que aprender a fazer o desvio de rota, né? Então, isso tem que ser aprendido, não tem jeito. E a gente só consegue ensinar as nossas crianças a fazer isso quando a gente dá a elas uma certa liberdade controlada, né, nas coisas. Então, não adianta a gente ter aqueles pais que a criança pode escolher o que ela quiser dentro do mundo inteiro de opções. Não, a criança não tem capacidade para escolher dentro do mundo inteiro de opções porque ela ainda não sabe o que é o bom e o que é ruim para ela, né? Então, você faz uma pré-escolha e aí você dá para ela a liberdade de escolher dentro daquilo que você já selecionou que é bom, né? Porque aí você deixa ela ter autonomia, né? Isso é bom para ela poder escolher, ela decidir, mas dentro do que é seguro para ela, né? Outra coisa é você deixar a criança fazer as coisas, isso é importante, né? Tipo tarefas domésticas mesmo. À medida que a criança vai crescendo e você vai vendo que ela vai tendo habilidades para fazer determinadas coisas, começa a deixar por conta dela, né? Tipo arrumar a cama, ou ajudar a tirar o lixo, sabe? Essas coisas básicas assim que a gente consegue deixar a criança fazer, isso te dá uma ajuda e isso faz com que a criança tenha a noção de responsabilidade, né? Se tiver um animalzinho em casa, ela colocar comida na água, sabe? Essas coisas básicas, assim, isso tudo ajuda a criança a desenvolver resiliência, né? Outra coisa é quando a criança tem algum conflito, né? Então, você tem sempre que tentar fazer a criança acalmar, e aí tem muita gente falando sobre você usar o mindfulness, né? Para a criança respirar, concentrar, voltar, acalmar a mente, né? Para ela depois resolver o conflito, né? Então, você começar a ensinar a criança a respirar, a ela fazer alguma coisa que ela acalme quando ela estiver nervosa. Dar nome aos sentimentos é muito importante também, né? Então, dizer para ela, não, eu sei que você está com raiva, eu sei que você está frustrado porque você não pode fazer, entendeu? Dizer para que ela aprenda a te trazer isso de volta com o tempo, entendeu? Ela te explicar o que está acontecendo. Porque a coisa mais difícil do planeta é você ter um filho ali dos 2 até os 4 anos, que é o período em que eles mais estão aprendendo esse tipo de habilidade, né, social, assim. E aí a criança está ali chorando e você não sabe por que ela está chorando e ela não consegue te dizer por que está chorando. Se é raiva, se é frustração, se ela tentou fazer alguma coisa e não conseguiu, se ela está chorando de tristeza, o que é, né? Então, à medida que você consegue perceber, porque mãe percebe, mãe e pai sabem por que a criança está chorando. Mas à medida que você consegue perceber o que está acontecendo e dar o nome para que a criança aprenda a te passar isso numa próxima situação, facilita muito, né? E quando a gente pensa nesse estudo que trouxe tantos números que nos deixam preocupados, com certeza, tem uma causa, talvez, a falta de tudo que você citou?
A gente tem algumas causas, né, no nosso mundo atual. A gente tem as telas, né, que trouxe alguns malefícios bem importantes que nós estamos conseguindo, inclusive, mensurar agora, né? Então, nós estamos tendo vários estudos mostrando que a tela atrasa o desenvolvimento cognitivo, atrasa o desenvolvimento psicossocial da criança, atrasa a criança a falar, por exemplo. Isso é um problema, né? A criança que não fala, ela não interage. É muito difícil para ela se comunicar, dizer o que ela precisa, e essa criança ela fica mais irritada. A gente tem estudos mostrando irritabilidade absurda em crianças de 3 anos até 5 anos, quando ela é exposta à tela há muito tempo. Você tira a tela, pronto, a criança volta ao normal. Entendeu? Então, a gente tem muita coisa. E uma outra coisa das telas, principalmente das redes sociais, o acesso às redes sociais para a criança, é a comparação. E isso está adoecendo as nossas crianças de uma forma assim que a gente nem imagina. Porque elas veem aquelas crianças que estão ali na internet, que estão lá com altos sucessos, muitos likes, que têm milhões de coisas, até porque essas crianças vendem coisas, né, na internet, e elas acham que a felicidade está naquilo. E se ela não tem, ela não é feliz. E aí você cria uma criança ansiosa, deprimida, né? Porque ela está se comparando com uma pessoa que não tem a mesma realidade que ela, não vive no mesmo mundo que ela, não tem a mesma vida que ela. E também, muitas vezes, nem posta tudo que acontece na vida dela. Porque eu penso assim, nenhum influenciador, tanto adulto quanto criança, tem uma vida perfeita. Não. E quando tu olha recortes da vida de uma parte boa. E todas as pessoas que estão assistindo olham só aqueles recortes. Exatamente. Você imagina que para nós adultos já é difícil você lidar com aquilo e você entender, não, isso aqui não é a minha realidade, né? Então, sei lá, gosto de ver por algum motivo, mas não dá para comparar minha vida com a dessa pessoa. Já é difícil para um adulto fazer isso. Você imagina uma criança. É quase impossível ela conseguir fazer isso. Então, essa comparação é muito ruim. Uma outra coisa que a gente tem estudado bastante é o efeito do meio ambiente na saúde mental das nossas crianças. E é muito legal, assim, quando a gente vê que a criança que tem mais exposição a ambientes arborizados, animais, né? Ela tem menos ansiedade, menos depressão. Então, a exposição a ambientes naturais é muito legal para a criança. E a gente agora tranca as crianças dentro do apartamento. Doutora, e tem sinais para os pais ficarem em alerta para que não chegue num suicídio? Sim, a criança geralmente ela começa a dar sinais, né? Um dos sinais é quando ela muda o comportamento muito bruscamente, né? Isso é um alerta principalmente para quem é pai de pré-adolescente, adolescente, porque já é um período difícil, né? E aí, de repente, o teu filho muda demais, né? Tem que ficar de olho, né? Outra coisa muito importante é você estar atento ao que ele vê nas redes sociais. Infelizmente, a minha geração, por exemplo, que tenho 43 anos, a gente não tem tanta habilidade com as redes sociais como a gente deveria. Mas eles têm. E eles conseguem encontrar, gente, lugares onde eles têm informações sobre como se autoagredir, muito fácil. Então, assim, esses desafios que são perigosos para a saúde, eles acham isso o tempo inteiro. Então, assim, precisa estar de olho mais próximo, assim, para ver o que ele está acessando, né? Não deixar ficar na tela sem estar alguém próximo, né? Principalmente em casa, assim, não deixar ele isolado no quarto, ele, ela, né? Assim, a criança em si, né? Isso é uma das coisas principais. Outra coisa é quando a criança fala mesmo, porque muitas vezes a criança não fala que vai se matar, mas ela fala que ninguém ia sentir a falta dela, que se ela sumisse ninguém ia nem notar. São frases que parece assim inocente, parece só, não, está dramatizando, né? Não, atenção, quando você começa a ouvir isso, principalmente de forma repetida, fica mais atento. Nossa, e também tem crianças que falam que eu gostaria de morrer, eu queria morrer. E aí, assim, tu vê, às vezes é da boca para fora, mas eu acho que mesmo sendo da boca para fora, desde o primeiro episódio, tem que parar tudo que está fazendo, sentar ali e saber conversar. o que está acontecendo. Não, agora você me conta tudo que
como que você vai falar uma coisa assim? Porque às vezes na correria, você está falando uma bobagem. E você, a criança ou adolescente que pensa assim, ela nem deu bola. Olha o que eu falei, ela falou que é uma besteira. Então, é um sinal de alerta mesmo. Muito obrigada por dividir tanto conhecimento. Tem tanto assunto ainda pra gente falar. Tem. Então, até uma próxima. Muito obrigada. Dor na relação e endometriose. Será que tem ligação, Dani? Tem ou não tem ligação? Conta pra nós. Tem ligação, Mari, tem ligação. A endometriose está muito em alta, né? Que bom que nos últimos anos aí veio muito na mídia e aí cada vez mais a gente está investigando a endometriose. Então, um dos sintomas bem clássicos, bem característicos da endometriose é a dor na relação. Mas o que eu venho trazer não é sobre a endometriose, né, Maria? É exatamente isso que a gente vê na prática. Muitas mulheres chegam no consultório relatando dor na relação e elas já vêm com esse diagnóstico fechado. Dani, eu provavelmente tenho endometriose porque eu tenho dor na relação. Isso é muito comum. E aí, quando a gente vai ver, né, quando a gente vai fazer a anamnese, conversar com essa paciente, avaliar, a maior parte das causas de dor na relação, infelizmente, não é endometriose. As maiores causas de dor na relação são comportamentais, né? E quando a gente usa esse termo no consultório comportamental, tem muita paciente que eu digo que a gente joga um balde de água fria, né, na paciente, porque ela queria a resposta de aparecer num exame endometriose estaria resolvendo o problema dela. Infelizmente, não é isso que acontece. Quando a gente fala que é uma causa comportamental, existe algo ali que esse casal ou essa pessoa, essas pessoas envolvidas precisam olhar, observar, avaliar e resolver, né? E aí isso exige um pouquinho mais de trabalho e infelizmente não tem remedinho para isso. Então, o que eu quero dizer com comportamental, tá? Uma causa muito comum, né, é aquele casal, é aquela mulher que tem relação e não quer ter relação. Isso é muito comum. Automaticamente, o que acontece com essa mulher que não quer ter relação e está tendo relação? O nosso corpo precisa, né, geralmente, de mais ou menos 10 a 15 minutos de muita excitação para ter um alargamento de canal vaginal e para ter um preparo dessa musculatura para ter uma penetração. E aí isso muitas vezes não acontece. Por quê? Porque essa mulher está tendo relação e não quer ter relação. Então, o sistema excitatório mental dela não consegue dar essa resposta para o corpo excitatório, né, excitação de canal vaginal, e não consegue ter uma penetração ali de uma forma satisfatória, tá? Isso é uma causa disparada de dor. Então, qual é o tratamento para isso? Aí tem que conversar com esse casal, com as pessoas envolvidas, porque precisa ajustar mecanismo excitatório, conexão, desejo. Então, isso é uma consulta, e a gente necessita, às vezes, de mais de uma consulta para isso, né? E o casal, a pessoa, tem que estar disposta a resolver isso daí. Quando a gente pensa no casal, as mulheres perguntam, você atende meu marido? Posso trazer meu marido? Como é que acontece isso? Mari, isso é muito comum, tá? Na verdade, assim, a gente como médico, a gente aprendeu a fazer medicina além de palavras, né? Isso faz parte da consulta. Então, muitas vezes, quando a gente vê já essa paciente na sala de espera, o casal na sala de espera, a forma como o paciente entra no consultório, tudo está sendo observado. Isso é uma questão de leitura corporal também. Então, a gente como médico, a gente aprende isso muitas vezes na prática, né? Geralmente o casal que vem para consulta, que vem em casal, geralmente o problema é sexualidade. Que coisa. Sim. O que acontece também? Coisas que o casal não tem coragem de discutir ou de conversar entre eles vêm no consultório porque eles acham que eu como médica vou resolver. Ou coisas que eu vou falar, que às vezes está no consultório, o marido, a esposa cutuca, tá vendo? Tá vendo? Então, para isso acontecer no consultório, isso é um sintoma, né, de um relacionamento que precisa de ajustes, de uma sexualidade que precisa de ajustes. A dor na relação, ela é um sintoma de que algo não está bem. Esse não é o problema, como a endometriose não é o problema. A endometriose tem vários sintomas, tem que ser tratada, tem que ser investigada, com certeza. Mas a dor na relação, por exemplo, é um sintoma de algo que tem que ser investigado. E às vezes, como a gente fala aí do mundo imediato, né? Tenho dor na relação, eu preciso saber o que eu tenho. Você tem endometriose, então eu vou operar para passar a dor. Aí a pessoa opera e aí? Mantém a dor, né? Porque ela não resolveu o problema.
Isso acontece muito, tá? Isso é muito comum. E a gente tem outro problema também em relação à dor na relação, tá? Por que muitas mulheres também não querem ter relação e têm, tá? A gente tem hoje é muito comum a queixa de diminuição de libido no consultório. E aumentou muito os casos de homens com disfunção sexual, né? Ejaculação precoce, não conseguem ter ereção. Isso está associado a vício em pornografia, ansiedade, sedentarismo, tá? E aumentou muito os casos de homens jovens com disfunção sexual. Infelizmente, a maior parte dos homens não procuram tratamento e a maior parte dos homens não resolve isso, né? E a mulher passa a ter menos vontade de ter relação, porque muitas vezes são relações muito rápidas, porque se o homem tem ejaculação precoce, ele não consegue ter uma ereção, ou às vezes precisa ter uma pornografia junto, e isso a maior parte das mulheres não se conecta sexualmente com isso, tá? Então não são relações prazerosas, são relações muito rápidas ou só com uma penetração. E aí essas mulheres passam a não ter vontade de ter relação. E elas continuam tendo por N motivos. E aí começam a ter dor na relação. Então, por isso que toda queixa sexual, seja dor, seja diminuição de libido, ela tem que ser tratada o casal. E não necessariamente o tratamento tem que ser feito com remédio. Que esse é um outro grande problema. Muitos casais que têm problema de sexualidade, ou de libido, ou alguma disfunção, eles querem o remédio. Infelizmente, na maior parte das vezes, o remédio não existe. Nossa. Então, ficou a dica da nossa ginecologista. Quando acontece alguma situação dessas, dor na relação, libido lá embaixo, disfunção na parte aí dos nossos companheiros, dos homens, vamos buscar ajuda, né? Sim. Tem tratamento, isso que é importante. Não é porque não tem remédio, muitas vezes, que não tem tratamento. Isso é muito importante. Tem uma diferença entre tratamento e remédio, né? Obrigada por trazer tanta informação, por dividir tanto conhecimento conosco. Obrigada, Mari. Você está procurando um estúdio para gravar o seu podcast com qualidade profissional? O nosso estúdio oferece tudo o que você precisa. E sabe qual é o nosso grande diferencial? A oportunidade de ter o seu conteúdo exibido em nosso canal de televisão. Amplie seu alcance e faça sua voz ser ouvida por milhares de espectadores. Agende agora mesmo uma visita ao nosso estúdio e veja como a gente pode elevar o seu conteúdo. Marque uma visita pelo nosso site www.primertv.com.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, onde o QR Code está aqui no canto da tela. Não perca essa oportunidade única de elevar o seu podcast ao próximo nível e ganhar visibilidade na TV. Cirurgia minimamente invasiva nas crianças. Óbvio que a nossa cirurgia pediátrica vai trazer todas as informações para nós. Doutora, como que é essa cirurgia minimamente invasiva? Então, a cirurgia minimamente invasiva ela é uma alternativa à cirurgia tradicional, né, que é aquela com corte, aquela cirurgia maior, né, e basicamente é as cirurgias que a gente faz por vídeo. Então, são pequenos cortes, pequenos furinhos, às vezes, não chega nem a ser um corte grande, e que a gente consegue trabalhar tudo com pinças, né, dentro ali da cavidade abdominal, ali dentro da barriguinha ou dentro do tórax, muitas vezes, para diminuir tanto a dor no pós-operatório, né, o grau de invasão, digamos assim, que tem aquela cirurgia, que não tem aquele corte grande, melhora a recuperação no pós-operatório, ela é mais rápida, então tem várias vantagens para as crianças. E a diferença entre uma cirurgia e outra, né? Você falou aí sobre alguns pontos, mas quem escolhe, quem decide? É a família, é o médico, depende de cada caso? Depende de cada caso. Então, por exemplo, a apendicite, né? Maior parte dos casos hoje, a gente consegue fazer a cirurgia por vídeo. Todas as cirurgias que a gente conseguir escolher entre cirurgia aberta ou cirurgia por vídeo,
Maior parte das vezes a gente vai tentar fazer o procedimento por vídeo. Claro, se não for agregar mais riscos para a criança. Mas então as cirurgias mais simples, como ali a cirurgia apendicite, né, a apendicectomia, a gente consegue fazer o procedimento por vídeo. Maior parte das vezes, hoje em dia, a gente acaba fazendo mesmo o procedimento por vídeo. Justamente por isso, os cortes são menores, né? Tudo bem, a cirurgia aberta tem um corte, que costuma ser mais ou menos assim, desse tamanho. Por vídeo são 3 cortezinhos, um no umbigo e 2 furinhos ali embaixo, né? Mas são furinhos, são bem pequenininhos. A maior parte das vezes, quando a criança chega depois para a revisão do pós-operatório, nem parece que fez cirurgia. Às vezes a gente até brinca assim, mas tu tem certeza que tu operou mesmo? Porque realmente o corte fica muito discreto. Além disso, a gente percebe que a recuperação das crianças é bem mais rápida. Então, quando a gente faz uma cirurgia aberta, a gente acaba tendo que abrir musculatura ali da barriga para que a gente consiga acessar lá dentro da barriga. E na cirurgia por vídeo, não tem isso. Então, a criança se recupera mais rápido, né? Cirurgia da vesícula, por exemplo, tirar a vesícula. Hoje em dia também, quase sempre a gente consegue fazer por vídeo o procedimento. Já é bem estabelecido assim, que por vídeo realmente a recuperação é muito mais rápida e não tem mais riscos assim, para a criança. Existem alguns procedimentos que infelizmente a gente não vai conseguir fazer por vídeo. Então, por exemplo, alguns tipos de malformação congênita, infelizmente, a criança ainda é muito pequenininha, muitas vezes ela não está totalmente estável, digamos assim, da parte respiratória, que é por isso, às vezes, que vai fazer o procedimento. Então, às vezes, a gente não consegue fazer o procedimento por vídeo. Mas boa parte das vezes, principalmente crianças maiores, a gente consegue fazer os procedimentos por vídeo de forma minimamente invasiva. Claro, né, na cirurgia pediátrica, é um pouquinho diferente dos adultos, assim. Muitas vezes a gente não tem tantos estudos, digamos assim. Então, a gente sempre acaba esperando primeiro surgir o procedimento ali nos adultos, ver que no adulto foi tudo bem, correu tudo bem, que realmente é melhor aquele procedimento por vídeo, para depois a gente acabar indicando nas crianças, né? E cada vez vai diminuindo mais o peso. E até nós, assim, cirurgiões pediátricos, cada vez também estamos ganhando mais experiência com esse tipo de procedimento. Justamente porque, assim, não tem muito tempo, assim, que surgiu os procedimentos por vídeo, né? Então, e cada vez mais que a gente vem ganhando experiência, expertise e conhecimento para operar crianças e bebês cada vez menores por vídeo e fazer procedimentos também cada vez mais complexos por vídeo. Mas a cirurgia por vídeo ela é uma alternativa à cirurgia aberta em grande parte dos procedimentos que a gente tem hoje em dia. A gente gosta muito de fazer porque a gente vê que a recuperação é rápida, assim, é mais rápida na maior parte dos casos em relação à cirurgia aberta. A criança tem bem menos dor também no pós-operatório. E daí quando a gente pensa também na parte dos curativos, são 3 furinhos. Como é que é a questão de pontos? Quando a gente tem um corte, tem uma costura ali, me explica tudo. Bom, então a gente também dá ponto, tá? Nas cirurgias por vídeo. Nesses furinhos que a gente faz, a gente dá uns pontinhos, mas os pontos que a gente dá, eles são por dentro. O próprio corpo da criança vai absorver aquele fio e ela não precisa tirar nenhum ponto, né? E como é só um furinho ali pequenininho, normalmente fica muito discreto, muitas vezes até desaparece, assim, quase a cicatriz que a criança tem. E, claro, assim, maior parte das vezes, assim, sempre que a gente consegue, no caso, a gente tenta fazer em locais que são mais discretos. Então, a gente faz no umbigo, seguindo ali o contorno do umbigo para que fique super discreto. A gente tenta fazer, assim, por exemplo, quando a gente vai fazer as apendicites por vídeo, a gente faz onde fica mais ou menos a linha da calcinha ou a linha da cueca, para que isso esconda também, as roupas íntimas escondam a cicatriz da criança. Então, muitas vezes, assim, a criança levanta a blusa, não dá para ver, né? Porque fica ali por dentro do umbigo e para baixo ali da calça da criança. Então, muitas vezes, realmente não dá nem para perceber que a criança já foi operada. E, claro, tem que ter os cuidados com os pontos, como em qualquer procedimento, fazer os curativos conforme a gente orienta ali depois do procedimento, mas também tem essa vantagem, né? Não precisa tirar os pontos, é bem mais discreto, os cortes são menores. E também existe um benefício adicional, que normalmente o risco de ter hérnia no local ali da cicatriz é menor. Então, as crianças costumam retornar às brincadeiras, a correr, a jogar bola, de forma também um pouco mais precoce depois da cirurgia.
A gente estava conversando a respeito quando a gente fala da retirada de um órgão. Aí a gente pensa, para retirar um órgão, né, a vesícula, precisa de um buraco grande para passar, mas na verdade não. Não, a gente sempre pensa que sim, né? Mas os principais órgãos que a gente acaba tirando, assim, das crianças por vídeo são o apêndice e a vesícula, né? E eles são, por mais que eles sejam compridos, eles são fininhos. Então, a gente consegue tirar por dentro ali do nosso trocáter do vídeo. Não precisa fazer nenhum corte adicional para retirar esses 2 órgãos. É claro, existem alguns outros órgãos, por exemplo, se eu estou tirando um rim que seja muito grande ou muito dilatado por conta de alguma doença, ou se eu estou tirando o baço de alguma criança que também tem alguma doença hematológica normalmente e acaba por aumentar o tamanho desse baço, aí sim, às vezes eu preciso fazer um outro corte um pouco maior para retirar aquele órgão. Mas, normalmente, nesses casos, mesmo assim, por vídeo, tem vantagem, porque o corte que a gente faz costuma ser aquele corte igual da cesárea, que também é bem discreto, né? Porque lá embaixo, a calcinha ou a cueca também vai esconder aquele corte e também, mesmo sendo um corte grande, ele tem menos dor depois da cirurgia do que se for um corte um pouco mais alto. Porque os rins ou então o baço, eles ficam numa posição mais alta no abdômen. Então, se eu for tirar de forma aberta, eu preciso fazer aquele corte ali no meio da barriga, que é bem superior aqui, entre o umbigo e as costelas, digamos assim, né? E esses cortes nessa região, eles são dolorosos e, além disso, depois da cirurgia, eles causam uma restrição na respiração por conta da dor. E isso causa um maior risco de fazer complicações respiratórias depois da cirurgia. Então, mesmo nesses procedimentos em que a gente precisa tirar órgãos maiores e que a gente vai precisar fazer um corte de qualquer forma para retirar esses órgãos, ainda assim, por vídeo, muitas vezes a gente tem benefício de fazer o procedimento, considerando a localização do corte, que é mais discreta, né? Até mesmo, muitas vezes, o risco de sangramento na cirurgia por vídeo é menor do que também na cirurgia aberta. Então, mesmo nesses casos, a cirurgia por vídeo, a cirurgia minimamente invasiva, ainda assim tem benefícios em relação à cirurgia aberta. Então, para a gente concluir, é uma evolução da medicina no universo aí cirúrgico e comparando uma com a outra, sempre a minimamente invasiva apresenta mais benefícios. Adorei entender um pouco mais e obrigada. Até a próxima. Até. Obrigada. Eu tenho certeza que você já ouviu falar um pouquinho sobre a Clínica Fogaça. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre ela com o gestor da clínica, o Luciano. Bem-vindo novamente. Obrigado pelo convite, Mariana. É sempre uma alegria poder falar sobre o case da Clínica Fogaça, sobre a história, os desafios, hein? Nosso planejamento para 2025. Então, como a gente está finalizando o ano, eu queria que você fizesse um balanço da clínica no ano de 2024. Então, falar um pouquinho sobre os atendimentos, os profissionais que vocês têm lá na clínica e também os planos para o próximo ano. Então, a clínica, na pós-pandemia, ela se desenvolveu bastante. Antes da pandemia era uma unidade, né? Era a clínica médica e terapias. A partir de 2020, teve a inauguração do espaço terapêutico, segunda unidade. E em 2023, dezembro de 2023, então está fazendo um ano, né? Está de aniversário, a Clínica Fogaça Life. Então são 3 unidades, uma clínica médica e exames, uma clínica de terapias convencionais, psicologia, nutrição, fono, fisioterapia e avaliação psicológica. E a terceira unidade, que é a caçulinha, Clínica Fogaça Life, que é atendimento de TEA, né? Atendimento de autismo, todas as abordagens, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, acupuntura médica, são 4 médicos acupunturistas, e fisioterapia pélvica, são 4 fisioterapeutas pélvicas lá na Clínica Fogaça. Então, hoje a clínica ela conta com mais de 130 profissionais nas 3 unidades, 47 colaboradores, então é um desafio, né, gerir toda essa estrutura, mas me deixa satisfeito, me deixa feliz, porque a cada mês a gente vem aumentando o nosso faturamento, a gente vem crescendo, sempre mantendo a qualidade, mantendo uma boa avaliação. Hoje nós temos
duas métricas, né, em relação à qualidade de atendimento. Uma é pelo Google, onde o cliente pode, a qualquer momento, ir lá e avaliar a clínica. E a nossa média, ela é a mais alta que eu conheço, né? Não existe uma disputa para saber quem é o mais bem avaliado, mas eu desconheço uma clínica que tenha mais de 4.000 avaliações no Google e a média seja 4,7, tá? Porque o máximo é 5. Se a gente fosse transferir para uma média de 0 a 10, essa média seria em torno de 9,4. Nós temos no nosso sistema uma avaliação por NPS, né? O sistema dispara depois que o paciente é atendido, e a nossa média dá em torno de 9,6. Então, assim, é muito próximo a média do Google com a média do nosso sistema. Então, isso nos deixa feliz, porque acaba realmente mostrando que nós temos um bom atendimento, e faz parte dos nossos valores, né, dos nossos princípios, atender com qualidade, uma boa estrutura, atendimento humanizado, profissionais com bom currículo, que possam olhar no olho do paciente e não se prender só a um sintoma, mas a gente sabe que a dor é muito maior do que aquilo que o paciente está apresentando ali, né? Então, é algo mais sistêmico e a gente procura profissionais com esse perfil, com atendimento humanizado e que possa ver o paciente como um todo, né? Que legal. E quando a gente pensa lá na Clínica Fogaça, a gente também se preocupa na questão de plano de saúde. E isso também é um diferencial de vocês, porque vocês atendem diversos planos de saúde e, além disso, tem um plano próprio, né? Sim. Eu fui numa reunião uma vez com alguns médicos e fiz uma pergunta. Vocês têm plano de saúde? E foi 100% disseram que tinham plano de saúde. E eu perguntei, todos atendem plano de saúde? A resposta não foi 100%. Então, assim, as pessoas precisam, elas precisam ter o plano de saúde e tem que ter clínicas que atendam o plano de saúde. E a Clínica Fogaça, ela atende plano de saúde semelhante como se fosse o particular, não tem diferenciação. Então, se o paciente liga para a clínica, ele vai ser oferecido o primeiro horário para ele, independente se ele é plano de saúde, se ele é particular, se ele é do clube Fogaça Card, a gente vai oferecer o primeiro e o melhor horário para esse paciente. Hoje nós atendemos 16 planos de saúde, em torno de uns 20 convênios de desconto. O nosso convênio, que é o Fogaça Card, que se transformou num clube, né? Clube Fogaça Card, 9.000 vidas. Então, o nosso desejo é atender bem, independente da porta de entrada, de onde que esse paciente está vindo. Se é encaminhado por uma prefeitura, se ele é um paciente particular, se é plano de saúde, o nosso desejo, a nossa missão é atender bem esse paciente. Então, tá aí, eu acho que é a resposta dessa avaliação tão positiva. Porque ter essa possibilidade, porque é uma dificuldade de conseguir horário pelo plano de saúde, em diversos locais. Ah, plano de saúde? Ah, não, então só vai ter o ano que vem. Só daqui 5 meses. Ah, no particular a gente tem para amanhã. Então, isso vai deixando o paciente insatisfeito. E quando a gente entra em contato com a Clínica Fogaça, não tem essa distinção. Não. Claro, a gente tem as limitações, né? Essa semana, a Meta estava com problema de conexão. Então, o WhatsApp não estava funcionando, as redes sociais estavam com dificuldade de carregar a imagem. Isso afeta o atendimento. Por quê? Eu uso uma ferramenta que gerencia o WhatsApp. Então, naquele momento, o paciente pode estar querendo contato e não consegue. Então, isso, muitas vezes, você tem uma avaliação negativa, porque uma questão de tecnologia, uma sobrecarga de pacientes, né? A legislação não me permite contratar colaboradores para trabalhar, tipo, 2 horas da manhã e 2 horas da tarde, né? Então, a gente sabe que em alguns momentos do dia é mais carregado de mensagem. A gente tenta fazer o possível para direcionar o máximo de colaboradores naquele período, mas mesmo assim tem as limitações. Mas, assim, sempre que tem o feedback negativo, tanto eu como gestora, gerente da clínica, uma coordenadora, ela vai entrar em contato com o paciente, vai ouvir o paciente, se for necessário, vai conversar com o médico, com a colaboradora, né, em questão lá da reclamação, e nós vamos tentar melhorar o nosso atendimento, o nosso serviço. Perfeito. E quando a gente agenda um horário, o próprio atendente já explica para qual das clínicas que vai ser direcionado, porque, como você falou, são 3 unidades, né? Então, quando eu vejo a nossa mensagem
de confirmação de agendamento, eu fico feliz, porque eu acho ela muito bem organizada, muito bem explicada, com localização, com as orientações para aquele tipo de atendimento. Se esse paciente vai fazer um ultrassom e ele precisa de alguns cuidados especiais, já vai toda a orientação, muito bem explicado, a localização. O que acontece, né? Muitas vezes eu agendo um exame para 10 dias. E lá na confirmação vai o endereço, a localização, né, do mapinha, ela só clicar em cima. Só que no dia que o paciente vai na clínica, ele lembra, eu vou na Fogaça, ele vai lá no Google Maps e bota clínica Fogaça. E pode acontecer ele ir para o endereço trocado. Isso acontece, não são muitos casos, mas acontece. Mas até o Uber tem nos ajudado, porque eles já estão perguntando, vocês estão indo para onde? Ah, clínica médica. Então, mas a gente tem projetos futuros de ter uma única unidade, concentrar lá um centro de saúde, juntar as terapias, os atendimentos médicos e exames. E isso, até para o trabalho interdisciplinar, vai ser positivo. Então, está dentro do nosso radar para os próximos anos. Eu acho que o continente precisa disso, um grande centro de saúde. E a Clínica Fogaça hoje tem 40 consultórios preenchidos, salas de exame, parte administrativa. Então, a gente precisa aí de um grande espaço e está dentro do nosso projeto aí, futuro, né? Concentrar isso e aí a gente vai passar a não ter mais essa dificuldade de localização, né? O bom é que as unidades são pertinhas. Próximas. E você bem próximo. Você já começou dando spoiler, que esse spoiler é para a próxima gravação. A gente quer saber tudo sobre 2025, sobre novas unidades, sobre uma unidade maior. Isso a gente vai contar para você no próximo vídeo. Obrigada, Luciano, e Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Vamos falar sobre mitos e verdades na odontologia com a nossa maravilhosa doutora Mônica. Bem-vinda novamente. Tudo bom? Tudo ótimo Obrigada. ter você aqui. Vamos, então, tirar muitas dúvidas e vamos para o primeiro mito ou verdade. Não é necessário ir ao dentista se não houver dor. Mito ou verdade? Mito. A dor é apenas um sinal, né, de que algo não está errado, mas o ideal é você ir antes que isso aconteça. Então, mito. Próxima. Higiene bucal adequada previne a maioria das doenças bucais. Mito ou verdade? Verdade. Escovação, creme dental com flúor, uso do fio dental, uso do raspador de língua. Ok, é isso que tem que ser feito, não tem segredo. Previne. É isso que previne a doença cárie. É porque quando a gente pensa aí nessa doença, ela é muito comum, então ela está diretamente ligada com uma má higiene bucal. Má higiene bucal, Mari, é açúcar. É uma... Um combo. A doença cárie, ela é multifatorial. Então, não é só o açúcar, não é só a má higiene, é a associação desses fatores, juntando-os com o tempo, com os intervalos de tempo que essa pessoa vai ingerir o açúcar. Quanto mais ela ingerir, não em quantidade, mas por dia, em intervalos de tempo, maior a chance dela ter cárie. Vou dar um exemplo. Eu te dei um pacote de bala agora. Se tu quiser comer esse pacote inteiro, ok. Depois tu vai ali, escova os dentes e beleza. Agora, se tu comer uma balinha agora, uma daqui a pouquinho, outra daqui a pouquinho, outra mais tarde, você vai ficar com a boca susceptível à formação dos ácidos e aí você vai ter cárie com mais frequência ou com mais facilidade. Perfeito. Antibiótico causa cárie em criança? Mito ou verdade? Mito. Antibiótico não causa cárie. Isso é uma coisa que a gente ouve muito, né? Principalmente no consultório. As mães chegam e nos relatam, ele está assim porque ele tomou muito antibiótico quando ele era criança. Então, a gente vai olhar se é aqueles dentes destruídos. E as pessoas acham mesmo que é por causa do antibiótico. Mas não, o antibiótico não causa cárie. O que acontece é que, às vezes, uma criança que toma antibiótico
em várias fases, vários momentos. É uma criança mais doentinha e tal, então toma um antibiótico, vai dormir, não faz a higienização. O antibiótico às vezes é docinho, líquido. Então, o que acontece? A cárie surge, mas não é pelo antibiótico, é pela falta de higiene nesse período que está tomando o antibiótico. Clareamento dental enfraquece os dentes? Mito ou verdade? Mito. Não enfraquece. Se enfraquecesse, eu já estaria sem os meus dentes. Feito pelo dentista, a escolha da técnica, a escolha dos produtos, a escolha da marca, a escolha da concentração do produto, é uma série de fatores que o dentista vai decidir de acordo com cada paciente. Então, não existe isso. Eu quero comprar uma seringa, eu quero comprar... Enfim, qualquer produto vai dar errado, porque existe todo um acompanhamento do dentista nesse processo para que não haja isso que a pergunta nos coloca, se enfraquece os dentes. Então, mito, não enfraquece os dentes. Perfeito. Grávidas podem fazer tratamento odontológico? Mito ou verdade? Verdade. Grávidas podem e devem fazer o acompanhamento odontológico. O que a gente evita é que no segundo trimestre não sejam feitos procedimentos mais invasivos, né? Mas o acompanhamento da gestante é muito importante para que quando ela receba seu filhinho, quando o bebezinho nasça, ela esteja com a boca em dia, né, Mari? Vai chegar pertinho, né? Então, tem que ter esse acompanhamento. E a gente sabe também que várias doenças que começam pela boca afetam ali a própria gestação. Exatamente. Existem doenças bucais que afloram durante a gestação e que muitas vezes criou-se o dito, que é mito também, que mulheres grávidas perdem os dentes, que mulheres grávidas as restaurações caem. Então, isso é mito total, isso não existe. Não há nada científico sobre. Vamos para a próxima. Carvão ativado em pó ou no creme dental clareia os dentes? Mito ou verdade? Mito. Não clareia. O que acontece, Mari, é que são substâncias muito abrasivas que, com o tempo, a pessoa usando rotineiramente acaba fazendo um desgaste nos dentes. Então, cria-se uma sensação falsa de que houve um branqueamento. Mas esse branqueamento é ilusório. Então, assim, eu não recomendo. Próxima. Dente doendo é sinal de cárie? Mito ou verdade? Mito. Nem sempre, né? Existem muitos tipos de dores na boca. Por exemplo, sensibilidade dentinária, a retração gengival, o bruxismo, enfim. A cárie é um dos problemas, é uma das doenças que podem vir a causar dor. Ou pior, ela se propaga, muitas vezes, silenciosamente. Ou seja, não tem o aviso de que ali tem o problema. Não é normal a gengiva sangrar durante o uso do fio dental. Mito ou verdade? Não é normal. Não é normal. É verdade, então. O normal é você usar o fio dental, entrar dentro do sulco da gengiva, fazer um movimento correto, retirar o fio, olha o fio e checa para ver se não tem sangue. Se tem sangue, Mari, você tem que procurar o dentista, porque você está desenvolvendo uma gengivite. Ou já está com gengivite, ou pior, uma periodontite, por exemplo. Então, sempre que escovar os dentes, quando você cuspir, olha na espuminha, vê se ela está branquinha, se não houve sinal de sangue, porque não é normal sangrar. Perfeito. Quanto mais creme dental eu uso, mais limpo fica o meu sorriso. Mito bem grande. Não, a quantidade de creme dental é meio grãozinho de arroz quando bebê, depois ele vai crescendo. A gente coloca 1 grãozinho de arroz e depois disso, sucessivamente, para sempre, 1 grão de ervilha. Não é uma
Aquilo Porque das propagandas não esquece, nos eles ensinaram querem só para vender. vender, para a Não, gente sim, gastar mais. Sim. Os dentes precisam do contato com o flúor que está no creme dental. E isso independe da quantidade que você vai usar. Pode ser só um pouquinho que ele já faz o efeito. Que tem outra pergunta, ó, creme dental com flúor, sempre, mito ou verdade? Sempre, verdade pura. Creme dental com flúor sempre. Sempre. E acima de 1.100 ppm de flúor. Isso você vai olhar no rótulo da embalagem. Acima de 1.100. Ideal, 1.450. E para a gente finalizar, dentista biológico. O que é isso? Olha, não é nem um mito e nem uma verdade. É uma... Como se diz quando é uma falcatrua. Dentista biológico é algo que inventaram, na minha visão, assim, para ganhar dinheiro. Porque todos nós somos biológicos, todos nós trabalhamos com uma odontologia multidisciplinar. O problema é que essa odontologia biológica, ela é uma farsa. Porque, primeiro, que ela não existe nos nossos conselhos. Essa especialidade não existe dentro da odontologia. E propaga coisas erradas, do tipo não usar flúor, do tipo você tem que remover todas as suas restaurações de amálgama, porque senão você vai ficar intoxicado. Cada dente tem relação com um órgão do corpo. Gente, isso não tem evidência científica nenhuma. Então, assim, ó, odontologia biológica, dentista biológico, é uma piada, não é nem mito. É isso. Muito obrigada por tirar as dúvidas, por trazer informação de qualidade para nós, conhecimento, estudo, que eu acho que é isso que faz a grande diferença, Com né? certeza. Sempre embasado na ciência. Obrigada, meu amor. Até a próxima. Obrigada também. Estamos vivendo uma era totalmente digital e a gente fala aí no digital em todas as áreas, na saúde também. E hoje eu trouxe uma profissional da área da saúde, uma fisioterapeuta pélvica, para falar um pouquinho sobre essa era digital. Mi, bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Muito obrigada pelo convite. A gente sabe que quem não está no digital está errado, né? Hoje em dia, né, acho que até a pandemia trouxe muito isso, né? Da gente poder trazer essa possibilidade. Muita gente que não tinha condição de acesso à educação, a formações mais específicas, hoje consegue fazer isso de forma online. Então, a gente se adapta para poder levar a informação para todo mundo. E aí, então, assim, quando a gente pensa no universo digital e na saúde, são possibilidades de profissionais da área da saúde, por exemplo, outros fisioterapeutas, terem acesso a cursos específicos que gostariam de fazer e conciliar junto com a carreira, porque a gente sabe que é difícil, dia a dia, às vezes tu tem contratado no hospital, tem uma carga horária, enfim, atende numa clínica, e não tem um horário X para fazer um curso presencial. Então, assim, tu adquire um curso no digital, online, e tu faz uma capacitação maravilhosa e você tem essa possibilidade, tem esse produto para oferecer. Conta tudo para mim. Então, eu sou docente já há 24 anos, né? Então, com muita experiência de clínica, muita experiência na docência. Então, falando disso, sabendo disso, trazer a possibilidade de fazer formações para tantos fisioterapeutas nesse país. E como tu falou muitas vezes, é difícil deixar a família, é o final de semana, é o momento da folga, é a viagem, é o curso, os gastos são muito grandes. Então, hoje, trazer essa possibilidade de alguém que sempre trabalhou com a educação dentro da fisioterapia e que também tem a prática, né, Mari? Porque, afinal de contas, eu sou fisioterapeuta há 26 anos, atendendo pessoas, pacientes da saúde da mulher, da oncologia. Então, faço isso todos os dias. Então, é unir a prática à teoria e trazer a possibilidade para que a pessoa faça isso de casa.
E também ela pode fazer isso quantas vezes ela quiser, porque normalmente nos cursos online o acesso fica disponível por 1 ano, fica disponível por 2 anos. Então a pessoa, estou em dúvida com algum tema que ela conversou, que ela falou, vai lá e assiste, né? Visita, revisita aquilo várias vezes. Então a possibilidade de aprendizado talvez ainda seja maior do que uma forma presencial, porque você vai lá, faz o final de semana com o profissional, você aprendeu, né, você entendeu, mas eu queria assistir aquilo novamente, às vezes não consegue. Então, o digital te traz essa possibilidade. Então, como eu trabalho nessas áreas, saúde da mulher, oncologia, eu tenho buscado diversos temas que são da minha prática diária, trazendo as minhas habilidades para essa plataforma, para esse curso online, para essa possibilidade de formar tantos e tantos profissionais Brasil afora. Mi, que legal. E quando a gente pensa aí nessas possibilidades, nesses cursos, tens mais de um curso, tens e-book, conta tudo para nós o que tem disponível, onde que a gente encontra, porque eu estou pensando em já fazer um. E assim, falando nisso também, é para profissionais da área da saúde, é só para fisioterapeutas? Me explica melhor. Então, a gente tem uma empresa, né, que eu trabalho junto, que é a Ideal, e nós temos cursos online em determinadas áreas. Então, hoje nós temos 2 grandes produtos, né, que é um curso do Linfotape em maternidade, que é o curso onde o profissional vai aprender como usar o taping na gestação, com todas as disfunções que a gestante pode apresentar. Então, se ela tem uma dor lombar, se ela tem uma disfunção abdominal, se ela tem alguma disfunção nervosa, tudo isso nós podemos usar a bandagem para trabalhar com essa gestante. E também, como a gente observa hoje, muito divulgado e aparece muito nas redes sociais, que é a questão do taping na puérpera, né? Pós-parto imediato, ali nas 24 horas, dessa gestante usar a bandagem. Então, eu ensino também isso no curso online. Então, eu basicamente, como eu sou educadora também dentro da área há muitos anos, eu digo que no curso online eu basicamente pego o aluno pela mão, mesmo que seja no online, para que ele realmente aprenda a usar as bandagens. Então, tem uma formação toda completa de 30 horas, tanto teórica quanto prática, para que a pessoa saiba realmente como utilizar essa bandagem gestação, parto e pós-parto. E tem um outro grande curso que também está relacionado ao taping no câncer de mama. Como eu sou especialista na área da oncologia, eu também trabalho com isso e resolvi fazer esta forma online para que as pessoas que atendem ser mulheres que tiveram câncer de mama e que tenham edemas, linfedemas, disfunções que aparecem depois da cirurgia, também a possibilidade de aprender isso de forma online. Então, o curso ele é bem extenso, com todas as formações, tanto teóricas relacionadas a essa prática, quanto as aplicações clínicas da bandagem, e aí ela pode trazer isso para o seu consultório, mais uma possibilidade de atendimento, ter acesso durante 1 ano. E para 2025 tem um montão de novidades, né, que eu já tinha conversado contigo um pouquinho e que eu estou super empolgada, porque estou trabalhando bastante nisso, que são possibilidades de apresentar e-books, avaliações, né, normas, guidelines, tudo isso para que os fisioterapeutas possam ter mais possibilidades. Então, estou procurando uma possibilidade de estudar mais dentro da área da oncologia pélvica. Então, eu vou te oferecer essa possibilidade, com muito material, com muita oferta, para que você possa desenvolver a sua prática. Então, muitas novidades para 2025. Esse final de ano está sendo bem trabalhado para que as pessoas possam ter muitas oportunidades de aprendizado no próximo ano. Que legal, Mi, tu é muito maravilhosa. E quando a gente pensa aí nas aulas, nos cursos online, perdão, vou falar de novo, tá? E quando a gente pensa nos cursos presenciais, eles seguem com uma frequência um pouco menor? Quais são os planos?
Os cursos presenciais seguem, né? Porque como toda professora, como toda fisioterapeuta, esse contato com as pessoas é muito gostoso, né? Viajar várias cidades do Brasil, conhecer um monte de fisioterapeuta, todos empenhados, né, em trazer o melhor para suas pacientes. Eu não abro mão disso também. Então, permanecerão os cursos presenciais, né? Teremos alguns mais aqui em Florianópolis, voltados para os profissionais da região, Santa Catarina, sul do Brasil, enfim. Se bem que a gente também recebe profissionais de outros estados. Então, teremos vários aqui em Florianópolis, porque eu estou dentro de casa, então facilita. Mas os cursos do linfotaping, o curso completo, ele será ministrado nas capitais. Antes eu ia muito para cidades, né, um pouco mais longe, que dificultava, mas quando a gente, né, aqui em Florianópolis, por exemplo, a gente sempre tem essa dificuldade, né, no voo, para aqui, para lá. Então, estou deixando os cursos mais para as capitais. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Recife, Fortaleza. Então, esses permanecem nas grandes cidades. Então, cidades mais do interior não haverão cursos presenciais. Mas mantemos a nossa agenda, pelo menos um curso presencial por mês. Então, né, quem não se adapta a essa modalidade online estará no presencial. Que legal, muito obrigada por dividir um pouquinho aí dos cursos, de tudo que tem aí na área da saúde, e até a próxima. Até, obrigada também. Há 20 anos no mercado televisivo e de produção, Premier Produções oferece soluções práticas e inteligentes. Com qualidade e confiabilidade na implantação, administração e gerenciamento de programação de rádio e TV. Veja o resultado através do portfólio. Wilson Antônio Betim, nascido em Pelotas em 1964, foi o fundador visionário do grupo Premier Produções. Formado como técnico eletrônico pelo Cefet, ele iniciou sua trajetória na radiodifusão ao se mudar para Florianópolis em 1987. Com uma carreira sólida em grandes empresas de mídia, Betim realizou seu grande sonho em 1996, fundando a Premier Produções. A Premier trouxe inovações importantes ao cenário da comunicação, especialmente com a criação e operação de TVs legislativas em diversas câmaras municipais. Sua liderança foi crucial para ampliar o acesso à informação e fortalecer a transparência governamental. Wilson Antônio Betim faleceu em 2022, deixando um legado de pioneirismo e dedicação à comunicação. Seu trabalho continua inspirando a busca por inovações no setor. A Premier Produções é a maior fornecedora de mão de obra e equipamentos profissionais para rádio e televisão do sul do Brasil. Atuando nas regiões Sul e Sudeste, somos especialistas na transmissão de eventos esportivos, feiras, leilões, shows e programas de TV. Nosso diferencial é a operação de TVs legislativas, com concessões em câmaras municipais de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pouso Alegre, São José, Pelotas e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com a rádio. Além disso, a Premier Produções é reconhecida por sua experiência em radiodifusão, multiprogramação digital e tecnologia broadcast, oferecendo soluções de alta qualidade em transmissão audiovisual. Nossas parcerias estratégicas com empresas como Intelsat, Embratel e Hispasat garantem a robustez e confiabilidade dos serviços via satélite. Premier Produções, líder em soluções de radiodifusão e comunicação legislativa.